Diga para ela, eu amo você. Mais forte, diga, eu amo você. Diga assim agora, você está mais linda hoje. Mais do que na semana passada. Deus nos chamou para andar de glória em glória, né? Então, ou seja, cada dia a gente vai melhorando nele. Amém? Graça e paz a todos. Queria compartilhar a palavra com vocês nessa noite. Eu disse assim, Espírito Santo, só deixa eu pregar, viu, hoje. Eu disse para ele, antes de sair de casa, o Senhor deixa eu pregar hoje. Tá bom, quero pregar, mas eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. E é aquilo que o Senhor está construindo. Então nós estamos aqui para fluir conforme a direção dEle. Amém? Não é nada nosso, é tudo dEle, é tudo para Ele. Amém? Você está comigo? Queria compartilhar com vocês uma palavra, na verdade, é a continuação daquilo que eu comecei a compartilhar com vocês na semana passada. Quero dizer para vocês que eu não terminei a mensagem, e não vou terminar hoje ainda, mas hoje eu queria destacar bastante tempo, para falar acerca do Espírito Santo. Amém? Eu sei que eu não vou conseguir compartilhar tudo para falar acerca do Espírito Santo, nós precisaríamos de muito tempo, né? E semana passada, recapitulando, eu falei sobre muitas coisas, e sobre algo que vem sobre a igreja que nos impede de entrar na presença de Deus. E eu apresentei algo para vocês, eu não sei se vocês entenderam, mas muitas vezes algo que nos atrapalha de entrar na presença de Deus é por conta de uma consciência de pecado. E a primeira coisa que eu bati, que eu falei, que eu compartilhei na semana passada, que o que nos faz santos e irrepreensíveis, o que nos faz aptos, o que nos faz justos, o que nos faz prontos para estar na presença de Deus é o sangue de Jesus. É por causa do sangue de Jesus que nós temos acesso à sala do trono, que nós temos acesso à casa do Pai. Eu não sei se vocês lembram, mas eu comecei falando e eu gastei muito tempo falando acerca do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e também falei sobre o rompimento total com o pecado. É um ato daquelas pessoas que se arrependeram e estão com Jesus. E no finalzinho eu falei algo que uma das coisas que nós devemos nos apegar é o sacrifício expiatório de Jesus, que é por causa disso que hoje eu sou santo, salvo, e hoje eu posso estar conectado com o Pai. Mas eu também destaquei, por conta da ação do Espírito Santo, nós conseguimos ter acesso. Então é o Espírito Santo que nos faz tomar posse de tudo aquilo que o Pai nos deu por meio de Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo que nos conduz a esse ambiente de salvação, a esse ambiente de santidade. E hoje eu quero conversar com vocês. Poderia começar falando de quem é o Espírito Santo, né? Ou dos seus atributos. Mas hoje eu quero destacar tempo para falar da ação do Espírito Santo. Amém? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre a ação do Espírito Santo. Queria que vocês abrissem suas Bíblias. Romanos capítulo 8. Foi uma passagem que a gente leu na semana passada. A partir do versículo 26. Todos abriram? Diz assim: também o Espírito
semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Primeira coisa que eu aprendo e eu queria destacar aqui acerca do Espírito Santo e da ação dele é que ele nos assiste na nossa fraqueza. Então, uma das coisas que nos impede de entrar na presença de Deus é porque nós nos sentimos fracos. Não é isso? Ou nós nos sentimos incapazes, ou nós nos sentimos, ou nós nos percebemos incompatíveis com a presença de um Deus que é todo-poderoso e é santo. Mas deixa eu dizer algo para você, que o Espírito Santo, habitando dentro de você, ele age naquilo que você é fraco. Naquilo que você é fraco, ele te torna forte. Uma das coisas que eu falei que nós precisamos entender, você precisa entender que está bem com Deus. Você está bem com Deus. Você está bem com Deus. É uma promessa dele. Mas para que isso acontecesse, ele deu o seu filho. Não só o seu filho, ele resolveu habitar dentro de nós. Mas nós só vamos desfrutar de algo poderoso da parte de Deus se nós nos entregarmos à ação do Espírito Santo. E eu queria destacar aqui 8 ações do Espírito Santo que estão atuando hoje na nossa vida. E muitas vezes elas passam desapercebidas na nossa frente. Amém? Então hoje eu queria destacar 8 ações do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que não é uma ação, mas é algo que o Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa de Jesus e concedida por Deus. Precisamos entender que o Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa de Jesus e concedida por Deus. Ele é responsável por aplicar a obra de Cristo em nosso coração. Então o Espírito Santo, ele é responsável. A primeira coisa é que ele é uma promessa, é o cumprimento de uma promessa de Deus que foi concedida pelo Pai. Mas ele é responsável por aplicar a obra de Cristo em nossos corações. Então semana passada nós falamos sobre Jesus e sobre o sangue de Jesus. E nós precisamos entender que quem aplica a obra de Cristo em nossos corações é o Espírito Santo. Amém? Vocês estão comigo? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que hoje você está bem aqui. Você está bem aqui, ouvindo essa palavra, está bem com Deus, é porque um dia você deu liberdade para a ação do Espírito Santo. Você está aqui hoje, está bem, está conciliado com o Pai, porque um dia você resolveu dar liberdade para a ação do Espírito Santo. Vou citar um exemplo para você e você vai entender. Quantas pessoas você já falou de Jesus e elas ainda não decidiram a sua vida para Ele? Se você for contar na sua lista, já deve ter centenas de pessoas que você falou de Jesus, que você convidou para vir para a igreja, que você convidou para vir para a cela, mas ela deu vários bolos em você e até agora ela está só enrolando você. Um dia você estava neste lugar. Mas teve um dia que você decidiu abrir o seu coração. E quando você decidiu abrir o seu coração, o Espírito Santo começou a agir. Está lembrado de você? Lembrado que Ele fez isso com você? Então, para que Ele comece a agir em nossas vidas, nós precisamos dar liberdade para a ação dEle. Olha só, o Espírito Santo, a primeira ação do Espírito Santo é que Ele nos convence do pecado. Então você está aqui hoje porque um dia você deu liberdade para a ação do Espírito Santo. A palavra diz que Ele está à porta e bate.
Se você abrir a porta, ele entrará e ceará contigo. Você está comigo? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo é cavalheiro. Ele entra quando nós damos liberdade. Então, ou seja, para que ele comece a agir em nossas vidas, e como ele já começou, nós precisamos da liberdade. Você pode anotar aí, João capítulo 16, a partir do versículo 7. Eu vou ler. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, um dia nós estávamos no mundo, um dia nós estávamos na posição de pecador. Aí você vai, mas pastor, eu nem roubava, eu nem me prostituía, eu nem mentia. Deixa eu continuar. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creem em mim. Então o maior pecado que o homem pode cometer, existem vários outros pecados, mas Jesus está destacando aqui, o pecado porque não creem em mim. O maior pecado que o homem pode cometer é não crer no sacrifício vigário de Jesus. Não crer que o Pai deu Jesus para nos salvar. E muitas pessoas ainda estão nessa condição. Então, ou seja, um dia o Espírito Santo agiu em nós, nos convencendo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A primeira ação do Espírito Santo é essa, que ele nos convence do pecado. E o primeiro convencimento é de não crer em Jesus. E não crer em Jesus é crer em tudo aquilo que Jesus fez. E muitas vezes nós estamos nos aproximando de Deus baseado naquilo que estamos fazendo, baseado na nossa santidade, baseado naquilo que estamos produzindo. Ei, Jesus produziu a sua salvação. Nós precisamos entender que o caminho é Jesus. A segunda ação do Espírito Santo é que ele nos regenera. Você pode repetir comigo? O Espírito Santo nos regenera. João capítulo 3, você vai anotar. João capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim, ó: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos é nascer de novo. Olha só, o Espírito Santo nos regenera. Ele nos torna nova criatura. Ele é que inicia o processo e que te faz nascer de novo. Como eu falei semana passada, o que é aceitar o sacrifício de Jesus? É morte para o mundo e vida para Cristo. Mas quem age executando o novo nascimento é o Espírito Santo. Ah, pastor, então você está isentando o que Jesus fez? Não. Eles três são um. Nós precisamos entender que tanto o Pai, como Jesus, como o Espírito Santo, são iguais em glória, poder e majestade. Mas hoje nós estamos vivendo na dispensação do Espírito. Então hoje nós estamos vivendo em um tempo onde Ele está agindo. Mas Ele é o Pai habitando dentro de nós e Jesus habitando dentro de nós. Então, ou seja, você tem Deus habitando dentro de você, gerando novo nascimento.
Então nós precisamos entender que é Ele que nos regenera. Então não é o nascimento da carne, é o nascimento do Espírito. A terceira ação do Espírito Santo, que eu queria destacar nessa noite, é que Ele nos santifica. Olhe para a pessoa que está falando, o Espírito Santo, diga para ela, o Espírito Santo é responsável pela sua santificação. Diga assim, Ele nos santifica. Você pode repetir, Ele nos santifica. Vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, abra aí comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 13. Olha o que é que diz. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Olha só, deixa eu destacar. Pela santificação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos santifica. Pastor, qual é o meu trabalho então? Está muito bonita essa conversa. O que é que eu preciso fazer? É se entregar à ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós criamos bloqueios e procuramos sentir. Ah, mas eu não estou sentindo. Por exemplo, nós estávamos aqui nesse momento de adoração, eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo. Sabe qual é o seu trabalho? É se entregar à ação dele. Precisamos entender que é Ele que nos conduz. Não é você que conduz ao rio de Deus, é Ele que te conduz ao rio de Deus. O nosso trabalho é crer e se entregar à ação dele. Vamos lá continuar. A quarta ação do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o nosso corpo em santuário e habitação de Deus. Gente, isso aqui eu acho muito lindo. Olha só, o Espírito Santo transforma o nosso corpo em santuário e habitação de Deus. Queria que vocês abrissem aí, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19. Sejam rápidos, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19. Olha só o que diz aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não nos... Gente, me desculpe aqui na leitura. E que não sois de vós mesmos. Vou repetir, que eu errei bem aqui, ó. E que não sois de vós mesmos. É uma pergunta. Olha só. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que se nós andássemos com a consciência daquilo que nós carregamos dentro de nós, nós não falaríamos qualquer coisa, nós não andaríamos em qualquer lugar, nós não nos postaríamos de qualquer forma. Eu gosto de usar a figura, sabe qual é a figura que eu gosto de usar? Imagine se o pastor passasse o dia com você. É cá, Davi. Davi está representando aqui o pastor Astra. Imagine, gente, olha só. Aí, pastor Astro. Imagine só se o pastor Astro passasse o dia do seu lado. Será que você ia murmurar do lado do pastor Astro? Será que você ia chamar palavrão? Será que você ia mentir? Será que você ia pecar? A gente ia andar todo assim, né, não?
Santidade. Mas deixa eu dizer algo para vocês. O Espírito Santo habita dentro de vocês. Ele é a principal pessoa. Ele é o seu supridor, aquele que santifica, aquele que te salva. Pode sentar, pastor Astra. Imagine se você tivesse a consciência e se você andasse com a consciência de que o Pai, Ele habita dentro de você. Sabe o que é que falta na gente? É andar com essa consciência. Eu não vou falar qualquer coisa, eu não vou andar em qualquer ambiente, eu não vou proferir qualquer coisa, porque o Espírito Santo está dentro de mim. A palavra diz que ele tem até ciúmes de nós. Então, ou seja, ele tem cuidado com você. Ele tem apreço com você. Ele tem uma afeição por você. Sabe, gente, qual a nossa falha? É porque muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Sabia que você pode entristecer ele? Em Tessalonicenses está falando que nós podemos entristecê-los e até apagá-lo. O que é apagar? Matar o Espírito Santo? Não, você não pode matá-lo, você não pode apagá-lo, mas você pode deixar ele mais longe de você. Você pode deixar de ouvir a sua voz, porque você deixa ele lá no cantinho. Então nós precisamos entender que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ele transformou, ele escolheu transformar o nosso corpo. E eu acho isso muito lindo, sabe por quê, gente? Porque ele não resolveu morar distante de nós. Porque ele sabia o quão nós precisaríamos dele. E muitas vezes nós passamos dias sem orar. Às vezes nós nos conformamos em passar dias sem ler a palavra. Onde a palavra diz que esse Espírito, ele clama por relacionamento. Ele clama por intimidade. E nós pensamos que já conhecemos tudo dele. Deixa eu dizer algo para você. Assim como o profeta diz, quando ele começou a caminhar, as águas estavam no artério, e ele andou um pouco mais e foi para o joelho, e um pouco mais. E assim são as águas, onde o Pai quer conduzir você, as águas do Espírito. Quando você pensa que já conheceu tudo dele, ele tem algo novo para te mostrar. Quando você pensa que já desfrutou de tudo de Deus, Deus tem algo novo para te mostrar. A palavra diz que em Jesus nós temos novidade de vida. Sabe que a novidade de vida está dizendo que todo dia Ele está preparando algo novo para você. E muitas vezes nós nos conformamos com uma experiência que a gente teve há 10 anos atrás. Essa experiência foi importante, mas Deus tem uma experiência nova para você hoje. Mas quem desfruta? Aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que se entregam à ação do Espírito Santo. Sabe o que é que torna a gente um crente velho? Que existe os crentes velhos. Sabe o que é que torna a gente um crente velho? É quando a gente deixa de viver a alegria de um relacionamento íntimo com Deus. Sabe o que é que torna um casamento entre um homem e uma mulher monótono? É quando aquele casal deixa de se descobrir, deixa de namorar, deixa de conquistar. Deixa de dar presentes, porque quando a gente começa a namorar, a gente quer conquistar, a gente leva a namorada nos melhores lugares, paga as melhores comidas, compra as melhores roupas, porque a gente quer impressioná-lo, ou a gente quer impressioná-la. Mas quando casa, a gente cai na rotina, e muitas vezes nós entramos da mesma forma em um relacionamento com o Espírito Santo. Nós damos o resto para Ele, e nós pensamos que Ele está contente. Onde Ele quer ministrar mais ao nosso coração. Deixa eu dizer algo para você. O maior beneficiado nesse relacionamento com Deus é você mesmo.
Quando nós nos relacionamos com Ele, o maior beneficiado somos nós. Porque Ele planta a eternidade no nosso coração e nos faz desfrutar de lugares altos. Vocês estão comigo? Vamos continuar. Você precisa entender. E a quinta ação do Espírito Santo é o quê? Que Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. Então entenda, você não está só. Você tem um intercessor. O intercessor é como se fosse um advogado. Como se fosse, não, é um advogado. É aquele que está lutando pela sua causa. Aquele que está a seu favor. Aquele que está representando você, porque você não conhece a lei. Sabe por que é que nós contratamos um advogado? Porque nós não conhecemos a lei por completa. O advogado é uma pessoa licenciada que estudou durante anos, se capacitou, recebeu diploma, agora ele é licenciado para defender você e representar você perante a lei. Amém? Vocês estão comigo? Estou certo ou estou errado, Wellington? Mais ou menos assim? Nós temos um rapaz aqui que é formado em Direito, então ele sabe o que é isso. Então, ou seja, o advogado, ele nos representa. É como se ele tomasse o meu lugar naquela causa. Então, assim é o Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor. Eu já li isso para vocês, mas vou ler novamente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, ou seja, Ele intercede por você. Sexta ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá a vitória sobre o pecado. Vou repetir. O Espírito Santo é que nos dá a vitória sobre o pecado. Abram comigo Gálatas, capítulo 5. Olha o que é que diz Gálatas, capítulo 5 aí. A partir do versículo 16. Todos abriram? Diz assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gente, eu queria destacar essa primeira parte. Digo, porém, andai no Espírito e jamais. Olha só o segredo. Para que você não cumpra ou você não satisfaça os desejos da carne. Olha só. Ande no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é. Olha só, agora uma parte boa, né? O fruto do Espírito Santo habitando dentro de você agora. Ó. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em outras palavras, desejos. Então, ou seja, o Espírito Santo quer nos dar a vitória sobre o pecado. Se nós estivermos nele, se nós andarmos no Espírito, jamais nós satisfaremos os desejos da carne. E eu falei para vocês aqui uma lista de desejos. E esses desejos, se praticarmos, vou dizer a realidade para você. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então vamos continuar. A sétima ação do Espírito Santo qual é? É que ele é fonte de vida. João capítulo 7 diz assim, ó, a partir do versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Gente, eu amo demais essa passagem. Eu amo demais. Mas uma coisa que eu aprendo, olha só, o que é que Jesus fala aqui, ó? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uma das coisas que eu percebo, e como eu já falei, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Uma das coisas que Jesus está falando, se você tem sede, venha a mim e beba. Sabe, gente, eu acredito que o pontapé inicial tem que ser nosso. Eu acredito, o que depende de Deus e o que depende da parte dele, nós já temos o sim e o amém. Mas ele espera um pontapé inicial da nossa parte. Ele espera você tomar iniciativa. Ele fica no seu lugar, porque ele é cavalheiro. O Espírito Santo, ele é educado. Nós precisamos entender, como eu já declarei aqui outras vezes, ele é poderoso, majestoso, grandioso, mas ele também é sensível, ao ponto de se entristecer. Então nós precisamos tratar o Espírito Santo de uma forma cavalheira e amorosa, como alguém que está apaixonado, como eu falei. Quando a gente está apaixonado, a gente não trata de qualquer forma a nossa amada. A gente só diz palavras bonitas, né? A gente até estuda para falar palavras lindas assim, fazer uns versos. Eu até estudei assim para poder criar uns poemas, umas frases bonitas para poder conquistar a Bruna. A gente estuda, não sei se vocês estudam, mas eu estudei, porque era muito ruim nisso. Eu estudei ali, mas gente, muitas vezes nós não nos dedicamos. Para quê? Para agradá-lo. E nós tratamos o nosso relacionamento com ele de qualquer forma. Amém? A última ação que eu queria tratar, eu sei que teríamos mais coisas para falar, mas a última ação do Espírito Santo que eu queria tratar nessa noite, qual é? O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração que o Espírito Santo também é a garantia da nossa salvação. Queria que vocês abrissem comigo Efésios capítulo 1. Já queria chamar o louvor. A partir do versículo 13. Que diz assim, ó. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor ou a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deixa eu falar, sabe o que é o Espírito Santo? Ele é o penhor ou a garantia da nossa salvação. Jesus morreu, se entregou para morrer em nosso lugar, mas ele diz, olha só, vocês têm um selo. E este selo, no mesmo Efésios capítulo 1, você vai ver que este selo, ele é o Espírito Santo. Ele é a marca do seguidor de Jesus também. Então, ou seja, o inimigo não pode tocar você. Porque você é marcado. Você é selado. Você tem a garantia da salvação habitando em você. E essa garantia é o Espírito Santo. Gente, o que eu acho mais lindo nesse relacionamento com Deus é porque esse relacionamento com Deus, se a gente for botar na ponta da caneta, o maior beneficiado somos nós. Porque antes de conhecer Ele, nós éramos pobres e nus. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Deus, e eu gosto demais daquela passagem de João que diz assim, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe, gente, uma atitude nossa de fé, de crer no sacrifício calvário de Jesus, nos dá um nome, nos dá uma herança, nos dá uma paternidade. Gente, o Evangelho ele é muito lindo. Eu olho para o Evangelho e eu vejo como uma poesia de amor, de Deus para conosco. Eu não sei se você vê assim, mas eu olho para a palavra de Deus, eu vejo como uma poesia de alguém que é apaixonado pela sua criação. E ele fez de tudo para resgatar. Ele fez de tudo para resgatar. Nem que para isso ele precisasse dar aquilo que ele tinha de mais precioso, que foi o seu filho. E ele deu, e a palavra diz que ele se alegra pelo seu penoso trabalho. Então eu olho para o sacrifício de Jesus e eu me alegro, mas eu vejo como uma canção de amor. Para finalizar, eu queria ler só o versículo 28 de Romanos capítulo 8, que foi a mesma passagem que eu li semana passada, que eu vou dizer qual é o seu trabalho para desfrutar de tudo isso. Queria que você já ficasse de pé. Qual é o seu trabalho para que você desfrute de tudo isso? No versículo 28, capítulo 8 de Romanos, diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que eu queria destacar aqui é que Jesus, ao morrer por nós, Ele deixou o seu lugar de unigênito para primogênito. Ele deixou o lugar de único filho para o primeiro de muitos filhos. Sabe, em Jesus Deus nos adotou. Em Jesus Deus nos transformou filhos. E por causa disso, eu me aproximo dele. Sabe qual é o meu trabalho? É amar ele. Se eu amar a esse Deus, tudo vai cooperar. Gente, amar significa estar perto. Uma das coisas que nós declaramos, e eu vou finalizar aqui, eu queria orar por você. Uma das coisas que nós sempre declaramos, todo final de culto, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos.
Quando nós falamos de comunhão, nós pensamos que é só comida, porque a gente entende de comunhão que é comida. Mas com o Espírito Santo não é só comida. Comunhão, o Espírito Santo ele diz que está pronto para os tempos bons e para os tempos ruins. Ele está com você, ele está pronto para ter relacionamento com você em momentos de alegrias, mas também em momentos de tristezas. Sabe o que é que ele quer nos conduzir? A um ambiente de dependência, aonde ele vai plantar em nós os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos deles são maiores do que os nossos. E deixa eu dizer algo para você, é sempre de nos fazer o bem. Então às vezes nós estamos vivendo uma vida de reclamação, de murmuração. E isso significa falta de intimidade e relacionamento com Deus. Porque se a gente se aproximar dele, a gente vai olhar para a palavra e vai ver que a palavra de Deus é como se fosse uma poesia de amor. De um pai se declarando o seu amor para o seu filho. E nessa palavra, e nessa declaração, ele sempre quer nos abençoar. E qual é o nosso trabalho? Amá-lo e crer em tudo aquilo que ele prometeu e falou ao seu respeito. Amém? Edinho, você pode apagar as luzes, por favor? Então que nessa noite a sua oração seja assim: ô Espírito Santo, eu quero me entregar à tua ação nessa noite. Eu quero me entregar por completo. Que a sua oração nessa noite seja essa. Sabe, gente, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Como filho de Deus, como pastor, como ministro, como crente, minha vida mudou. Quando eu comecei a olhar para o Espírito Santo e dizer, cara, o Espírito Santo ele não pode ser colocado de lado. Nós estamos vivendo na dispensação dele. O meu trabalho hoje é desenvolver a amizade com ele e cooperar com aquilo que ele está construindo. E a partir daí, a minha vida com Deus mudou. O meu relacionamento com Deus mudou. Eu tinha um TSD, que é um horário específico, e hoje eu entendo que eu posso passar o dia em comunhão com ele. E hoje é diferente. Hoje eu não reservo 1 hora ou 2 horas para estar com ele. Existe aquele momento onde eu vou estar especificamente com ele, onde vai ser só eu e ele. Mas no restante do dia, eu vou sim estar ligado a ele. Porque o nosso relacionamento com Deus não pode se resumir a 1 hora de TSD. O apóstolo Paulo falou assim: se você andar no Espírito, você não vai fazer as vontades da carne. Sabe, o chamado dele é para ter um relacionamento diário. Enquanto eu estou fazendo o meu bolo, enquanto eu estou costurando, enquanto eu estou consertando a máquina, enquanto eu estou dirigindo o carro, enquanto eu estou pilotando uma moto, enquanto eu estou fazendo a comida, enquanto eu estou lavando a casa, ele está aqui para conversar comigo. Ele está dizendo: ei filho, eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero andar contigo. Sabe, aí o nosso problema é porque nós substituímos aquilo que nos aproxima de Deus por aquilo que nos afasta de Deus. Ah, pastor, mas não é pecado, pastor, escutar um forró. Que edificação tem o forró? Vai te aproximar de Deus? Ah, pastor, mas eu gosto de escutar flashback. Ah, pastor, mas eu gosto de escutar pagode. É, beleza. Se o teu pagode está te aproximando de Deus, vá em paz, que o Senhor vos abençoe. Porque o seu relacionamento é íntimo com Ele. Eu não posso me intrometer. Mas uma coisa eu digo: busque as coisas do alto e as coisas que te aproximam de Deus. Porque passado é passado. O nosso passado de pecado, o nosso passado do mundo não vai nos aproximar de Deus. Jesus te chamou para viver novidade de vida, mas não tem como vivermos novidade de vida se nós estamos presos no passado. Ele só te dá algo novo quando você rompe
com o passado. E o chamado dele hoje para você, olha só, eu quero desenvolver intimidade contigo. É do dia todo, não é só do teu momento de TSD. Sabe por quê? Porque é durante o dia que os embates vêm. É durante o dia que as guerras vêm. É durante o dia que os juízos vêm. É durante o dia que as acusações vêm. É durante o dia que os conflitos vêm. E é nessa hora que você deve chamar para fora aquilo que está dentro de você. Feche seus olhos. Comece a agradecê-lo. Pai, eu te rendo graças pela tua igreja, pelo teu povo. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor nos traga consciência de quem somos em Ti. Que nessa noite nós possamos declarar um total rompimento com o passado e dar um lugar para viver o novo de Deus. Que o Senhor nos ensine nessa noite a mergulhar neste rio. Nós queremos nessa noite nos entregar à atuação, Espírito Santo. Que o Senhor venha agir em nós. Nós damos total liberdade a Ti, Pai. Você pode orar a Ele? Faça sua oração. É você e Ele. Você sabe o que deve entregar para Ele. Você sabe em que áreas você está faltoso com Ele. Este é o momento onde você vai abrir a sua boca e dizer: Pai, eu estou errando aqui, eu estou falhando aqui, mas nessa noite eu quero me consertar contigo, eu quero me entregar à ação do teu Espírito, eu quero me entregar a Ti, Espírito Santo. Aí você vai dizer: pastor, mas eu não sei como orar. É verdade. A palavra diz em Romanos 8 que nós não sabemos nem como orar, não sabemos orar como